Será que é possível negar a fé? Será que se a gente cometer muito pecado, a gente nega a fé? Ou tem alguma outra atitude? Se a gente tiver pouca fé, será que Deus rejeita a gente? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Luan e aqui já há quase um ano fazemos todos os dias devocionais, de segunda a sexta, estudando a Bíblia e trazendo sempre uma palavra fresca, objetiva, para transformar a sua vida e sua casa. Então, desde já, eu quero convidar você a deixar o like. Se você já é discípulo aqui do nosso canal, temos muitos irmãos que nos acompanham diariamente. Se você já está aqui com a gente, já sabe que aqui sempre tem uma palavra de Deus. Então, já deixa o like, porque quando você deixa o like, mais pessoas são alcançadas. Alguns dos nossos devocionais têm alcançado muito mais do que o número de discípulos que temos. Isso é resultado de muitos irmãos que têm deixado o like, têm assistido o vídeo até o final, têm comentado, que é muito importante, né? São as ferramentas que o YouTube nos dá para indicar para ele que o vídeo é legal. Tá bem? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aqui é a plataforma de bênção, nem propaganda tem. Talvez algum dia tenha aí essas propagandas do YouTube. Mas atualmente a ideia aqui é trazer um pouco da palavra de Deus para a sua vida. Um pouco do que Deus coloca no nosso coração. Um pouco daquela revelação que o Espírito Santo me entrega, eu entrego para ti aqui no meu canal do YouTube. Então aqui você não vai ver piada, você não vai ver brincadeira. Mas se você quer estudar a Bíblia junto comigo todos os dias, lendo o versículo, aprendendo sobre um tema que aplica-se à minha e à sua vida, esse é o lugar certo. Pouca edição, aqui é um ambiente bem eu e você, pouca edição, mas muito conteúdo, tá bem? Então vamos partir para a palavra? Antes de partir para a palavra, eu quero partir de um pressuposto básico. Para a gente ter um entendimento sobre esse qualquer tema que envolva a nossa vida de maneira direta, precisamos ter a plena convicção que a Bíblia é real. Que tudo que está na Bíblia é verdade. Muitas vezes nós vemos pessoas que aceitam metade da Bíblia. Aceitam uma parte, a outra não. Tem algumas pessoas de alguns segmentos que só acreditam no Novo Testamento. A igreja romana é muito do Novo Testamento, quase tudo do Antigo Testamento é deletado, a não ser a parte do dízimo, né, que aí é vantajoso para si, ou outras partes que são vantajosos para si. Então, a gente precisa entender que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é importante, toda a Bíblia é fundamental na vida de um cristão. Eu, por exemplo, separei a Bíblia em dois momentos. O primeiro momento, você aprende o modo proceder de Deus. O Antigo Testamento é todas as histórias do povo de Deus, como ele age com as pessoas que ele ama, a forma e o modo proceder de Deus. A segunda etapa, que é o Novo Testamento, é mais a parte do amor de Deus. É Deus enviando Jesus e agora trazendo um estilo de vida ao qual ele está ainda mais acessível para mim e para você. É Deus buscando mais proximidade, intimidade. Mas no Novo Testamento, algumas coisas foram ditas que muitas igrejas quase que escondem. Essa de negar a fé é uma delas. E por que a igreja esconde isso? Porque a igreja tem interesse de esconder. Não estou falando todas as igrejas, não estou generalizando. Algumas igrejas têm interesse de esconder que às vezes você está dentro da igreja e você está negando a fé. Como? Vou te mostrar agora. Abra aí sua Bíblia ou acompanha aqui comigo. Não, peraí que você vai acompanhar comigo. Só um segundinho que eu cometi um erro, mas agora deu certo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 diz: aquele que não cuida dos seus, especialmente dos seus, de sua própria família, negam a fé e são piores do que os descrentes. Deixa eu contextualizar um pouco aqui para você, usando a Bíblia. Lá em Gênesis, Deus olha para Abraão e fala: saia da sua casa, do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Para mim, pelo menos, a Bíblia tá se referindo
diretamente que todo mundo que não é... Vamos lá, deixa eu explicar melhor. A Bíblia está querendo dizer, naquele momento, porque o que Abraão faz naquele momento? Abraão pega a sua esposa, Sara, certo? E ele vai para a terra que o Senhor destinou para ele. Então, ele deixa para trás pai, mãe, tio, tia, primo, parará, tanto que Abraão leva seu sobrinho. Estudos teológicos dizem que porque o sobrinho era filho do irmão que já tinha morrido, então Abraão leva o seu sobrinho, talvez porque o sobrinho, o pai já estava velho, então tinha um apego com o sobrinho, ele leva esse sobrinho, e por ele não ter se libertado totalmente da sua parentela, os planos de Deus até aquele momento não tinham começado a acontecer na vida de Abraão. O que a Bíblia quer dizer, para mim, o que Deus entende como família é: você se casou, agora a sua família é seu marido, sua esposa e seus filhos. Agora, 1 Timóteo, ele traz um detalhe que eu quero que você observe comigo. Veja, especialmente os da sua própria família. Por que 1 Timóteo traz especialmente o da própria família? Porque daqui a pouco a sua filha já se casou. E você, como pai, pode achar que você não tem mais obrigação nenhuma com ela. E não é bem assim. Aquele que não cuida da sua família. Eu quis fazer essa introdução porque eu escuto muito de jovens, moças, que se casam com varões de Deus, homens do Senhor, e elas têm uma dificuldade tremenda no início do relacionamento, porque existem muitos rapazes que são casados com suas mães. Eu vou te explicar isso aqui. O rapaz foi criado com o pai e a mãe, até que em dado momento a mãe desse rapaz se separou do pai dele. E ela não voltou a se relacionar com ninguém, isso é muito comum de acontecer. Só que agora esse rapaz que está casado, ele acaba tendo que fazer obrigações de marido com a mãe. Vou lhe dar um exemplo. Pega a mãe aqui, leva na academia, vai pagar conta para a mãe, vai levar a mãe para resolver problema no banco. Final de semana tem que ir para casa da mãe, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer outra coisa. E papapá. Negou a fé e é pior que o incrédulo. Luan, que absurdo. Você está querendo me dizer que se eu cuido da minha mãe, eu estou negando a fé? Não. Eu estou querendo dizer que se você deixa a sua esposa e seus filhos desguarnecidos, como é desguarnecido? Desguarnecido da sua presença, desguarnecido da sua atenção, desguarnecido do seu cuidado, desguarnecido da sua orientação, porque daqui a pouco você está tão envolvido nas demandas da sua mãe, você está tão envolvido nas demandas, né, as responsabilidades com sua mãe, que você agora não tem mais tempo de dar atenção para brincar com seu filho. Eu não estou querendo dizer aqui que, por um acaso, a sua mãe está doente ou seu pai está doente e você não vai desprender uma atenção extra para lidar com aquilo. Não tô falando sobre saúde, estou falando sobre rotina. Quando você se casa, esposa, quando você se casa, marido, a sua prioridade de vida é justamente o seu marido e a sua esposa. Quando você tem filhos, a sua prioridade continua sendo seu marido e sua esposa. Quando o marido dá mais atenção ao filho do que à esposa, desregula a casa. Sabe que quando eu li isso e o Senhor falou isso comigo, essa não é algo que é uma revelação recente, isso foi logo lá no início da minha caminhada, eu comecei a observar famílias aos quais o marido priorizava a esposa. Sabe qual é o resultado? Os filhos têm sucesso, a casa prospera, os caminhos são seguros, são poucos percalços.
Raramente eu vejo uma casa onde o marido prioriza a esposa e a filha não é uma mulher de respeito. Raramente eu vi isso. No momento eu não estou me lembrando agora de todas as famílias que eu comecei a observar. Raramente eu vi um usuário de drogas. Raramente eu vi uma pessoa viciada. Raramente eu vi uma família depressiva, filho depressivo, filha depressiva. Raramente eu vi uma filha ou um filho que se casou mal, porque no momento que ele estava namorando, o pai estava ali do lado e estava conversando, e estava orientando, e estava dando atenção, e estava dando exemplo. Raramente eu via filhos desconexos. O filho mora na casa, mas parece um hóspede. Ele não tem conexão com o pai, com a mãe, tá todo mundo dentro de casa, o filho tá dentro do quarto, o dia todo no celular. Raramente eu vi isso, sabe por quê? O marido prioriza a esposa e os dois viram exemplos para os filhos. Então, quando o marido vai lá e cuida da esposa, a esposa fica bem, cuida melhor do filho, cuida melhor da casa, o clima, o ambiente da casa é transformado. Agora, quando você não prioriza a sua esposa para priorizar o trabalho, quando você não prioriza a sua família para priorizar o trabalho, uma atividade, priorizar dinheiro, priorizar futebol, priorizar lazer, negou a fé, é pior que o incrédulo. Eu quero que você entenda isso. Se você não cuida da sua família, você nega a fé, é pior do que o incrédulo. Agora vai piorar. Antes de piorar, o Espírito Santo me trouxe um versículo à memória e eu quero mostrar a você. Deixa eu lembrar aqui para colocar aqui. Cuida da esposa. Cuidado da esposa é muito importante. É uma carta de Pedro. Aqui, ó, 1 Pedro capítulo 3, 7. Você vai ver comigo agora que eu vou botar na sua tela aí. Não, pera aí. Eu abri 1 Pedro 3, 7. Ó, instrução para os maridos. Eu quero que você veja esse versículo comigo antes de eu piorar esse cenário, tá bom? Vamos lá. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem suas esposas, sejam compreensivos no convívio com elas, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida, concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Olha só que interessante. Eu quero ver se eu encontro uma outra versão. Porque tem uma versão que diz que para as suas orações não serem interrompidas. Deixa eu carregar aqui, a internet deu uma bugadinha. Opa, essa versão aqui é ótima, NVI. Veja comigo, 1 Pedro 3,7 na NVI. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-na com honra, como parte mais frágil e co-herdeira dos dons da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só o que a Bíblia é bem enfática em falar. Quando você não honra sua esposa, que é co-herdeira, ou seja, toda a graça e tudo que Deus tem para você, Deus tem para sua esposa. Eu preciso que você entenda isso nesse dia. Todos os projetos, tudo de plano, tudo de bênção que Deus tem para você, Ele tem para sua esposa. E o que é que a Bíblia está querendo dizer aqui? Ai, meu Deus, a imagem não ficou muito boa. Pera aí, só um segundinho. Pá, acho que agora, ok, pronto. Tudo de bênção que Deus tem para você, Ele tem para sua esposa. Ela é co-herdeira com você do dom da graça divina. E se você não trata ela com honra, as suas orações não chegam ao céu. Você jejua, você ora, você busca e a sua oração não chega ao céu. Agora, como eu estava dizendo, deixa eu piorar um pouco. Tem pessoas
que você provavelmente não vê muito isso, mas isso acontece, tá? Eu espero que não aconteça com você. A pessoa lava o carro do pastor, a pessoa lava o banheiro da igreja, a pessoa cuida do som da igreja, cuida da iluminação da igreja. Olha, obreiro impecável, glória a Deus pela vida dele. Mas é um cavalo em casa, é ignorante, é baixo, não trata a esposa com honra, não orienta os filhos, não respeita a família no sentido de nunca estar lá e acha que por fazer tudo aquilo na igreja, Deus está se agradando, negou a fé e é pior que o incrédulo. Irmão, eu quero que você entenda o que Deus quer nos passar nesse dia com essa orientação. O ministério mais importante que você tem, seja você obreiro, cantor, pregador, pastor, seja você o que for, o ministério mais importante que você tem é a sua família. Luan, minha semana foi corrida, foi difícil, muito trabalho, não pude ficar com meus filhos. O único tempo que eu vou ter para ficar com meus filhos é no domingo, na hora do culto. O que eu faço? Fique com seus filhos. Deus vai se agradar mais de você pegar o horário do culto e dar uma atenção de verdade à sua família. De verdade. Você vai tirar um tempo de verdade com sua família. Deus vai se agradar mais do que você ir para o culto e sua família ficar sentindo sua falta. É isso que esse versículo de 1 Timóteo fala. Não negue a fé. Não tenha suas orações interrompidas. Valorize o que Deus já disse para você que tem valor. Deus já te falou que a sua família é a coisa mais importante. Não é a igreja. Deus é primeiro na nossa vida. Primeiro. Ele como primeiro diz que você só tem fé nele se você cuidar da sua família. Deus como primeiro diz que você só tem fé nele se você cuida da sua família, da sua casa. Amém? Glória a Deus. Olha, quinta-feira já, hein? Já estamos avançando nesse devocional caminho. Você se sentiu abençoado nesse dia, nesse devocional? Você acha que essa palavra foi bênção para você? Então, cara, compartilha esse vídeo com alguém. Deixa um like. Aqui assim, às vezes o Espírito Santo traz um versículo, eu coloco aqui, demora, pode travar, pode acontecer alguma coisa. Mas o que eu tenho certeza é que Deus está falando com você agora. Tem muito tempo que eu gravei isso aqui. Talvez você está assistindo 20 dias, 1 ano, 2 anos depois do dia que eu gravei. Provavelmente, talvez, você pode estar assistindo hoje e eu nem estar mais vivo. Mas eu tenho certeza que a palavra é personalizada para o seu coração. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Você está feliz hoje? Vamos adorar esses segundos finais com esse louvor maravilhoso, hein? Top! Paz do Senhor, fica bem, hein? Amanhã tem mais devocional. A vida está tão perto, a paz não está tão longe.